Epístola 3, gravando. João, eu não sei se o problema do som é meu ou o seu som está dando uma dissonância aí. Dissonância? Deixa eu ver se melhora aqui, só um minuto. Vê se vai melhorar. Melhorou agora? Paulinho, melhorou o som? Agora está Ok. melhor. Show. Parece que sim, parece que sim. Beleza. Então, dando continuidade. Não me canso de falar, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Nós somos o NEP Bartolomeu, vinculado à Casa Espírita Cristã e membro integrante do movimento NEP Brasil. Dando sequência aos nossos estudos dessa noite, nós vamos ao 5º versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, onde, segundo a Bíblia traduzida por Almeida, revista e corrigida do ano de 1969, que é uma das nossas referências em tradução bíblica, se lê o seguinte: que mediante a fé estáis guardados para a virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Se você for recorrer à tradução da Bíblia de Jerusalém, você já vai ler da seguinte forma: os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim. E, como a gente sabe, a gente gosta muito de usar a referência do Codex Sinaiticus, ou a Bíblia do Sinai, que é um dos códex, é um dos conjuntos de textos bíblicos mais antigos do mundo, e é disponibilizado por uma parceria entre duas universidades, uma da Alemanha e uma do Reino Unido, integralmente na internet, para a gente ir permitindo-se tradução com uma tradução Google permitida. Ou seja, no Codex Sinaiticus você leria da seguinte forma: que no poder de Deus são guardados pela fé para a salvação, prestes a se revelar no último tempo. Não sei se vocês repararam, tem umas diferençazinhas pontuais, mas que incomodam. E quando a gente tem essas diferençazinhas pontuais, eu sempre opto por ficar com a tradução do Codex Sinaiticus. Se vocês permitirem, eu queria usar ela para nortear as nossas reflexões da noite, ok? Então, se você parar para pensar... perdão, antes disso, deixa eu falar como é que a gente vai estudar hoje. Lá no versículo 3, se vocês lembrarem, a gente propôs, e eu trouxe para vocês alguns aspectos de como se faz um estudo indutivo. Lembra daquelas 7 perguntas que são respondidas. Já no versículo 4, a gente propôs fazer um estudo intuitivo por estudo de palavras. A gente ia selecionando as palavras, ia estudando o significado delas, ia tentando encaixar, refazer o versículo numa ideia ou num argumento ampliado, além daquele que a gente lê, né? O entendimento ou o conceito ou das definições que vão além do que está escrito. Isso é chamado estudo intuitivo por estudo de palavras. E hoje a gente vai propor exatamente o que se faz no miudinho, né? E que é o que a gente observa na maioria dos NEPs Brasil afora. Você faz uma seleção de palavras, as palavras que você considera chave no versículo, palavra-chave, e aí você vai ranquear as palavras, vai colocá-las numa ordem de importância para você escolher sobre qual palavra você vai fazer o estudo, vai orbitar as reflexões daquele estudo. Ok? Quem faz muito isso e faz muito bem é o nosso irmão Aloysio Elias, lá do Miudinho, de Uberaba. Então, as palavras que me chamaram a atenção nesse versículo, eu acredito que vão ser as mesmas que chamaram a atenção de vocês, são poder, guardados, fé, salvação, prestes, revelar e o axioma último tempo. Então, vamos lá. Ficou da seguinte forma: poder, guardados, fé, salvação, prestes e revelar. E o último tempo. Infelizmente, apesar de eu ter começado, e eu aqui faço um meia-culpa e peço desculpas a vocês, apesar de ter começado a definir, a conceituar cada palavra, eu só tive tempo mesmo de desenvolver a que mais me chamou a atenção, que foi salvação. Salvação foi a palavra que mais me chamou a atenção nesse versículo, e eu já vou explicar para vocês por quê.
Mas antes, eu queria lembrar o que a gente vai sempre lembrar, que é importante, já que eu estou aqui nessa posição de mediador das reflexões, é importante que vocês sempre se lembrem e tenham indulgência comigo, né? O que eu estou trazendo aqui é um ponto de vista a partir dos meus estudos. Eu convoco e convido a todos, aliás, convoco não, eu convido a todos a que façam da mesma forma. Leiam, estudem, tirem suas próprias conclusões. Se por acaso forem díspares ou contrárias ou até complementares às minhas, traga para a gente debater. Mas o que a gente precisa saber é que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, como nos ensina o próprio Pedro. Então, o que eu estou trazendo é um ponto de vista, ok? Então, sobre a palavra salvação. Salvação, ela vem do grego, né? Sotéria é um substantivo feminino cuja definição é libertação, salvação, mas ela pode ser usada como bem-estar, prosperidade, libertação, preservação, salvação e segurança. Ok? Esses são os usos comuns dela na língua grega dentro da Bíblia. A palavra sotéria. Alguns estudiosos, e aí começa a se dividir as opiniões. Se você for lá no léxico de Strongs, né, lá no site da Bible Hub, esse Bzão azulzinho aí, é a logotipo da Bible Hub, né? Você vai ler o seguinte, segundo Strongs, que é um dos léxicos, é um dos vocabulários de grego, tradução grego-português que a gente usa, a palavra sotéria vem do verbo sozo, que quer dizer salvar, resgatar, curar, preservar. E aí ele faz uma observação. Esse tipo de salvação, ela tem que ser entendida como o resgate de Deus que liberta os crentes da destruição para a sua segurança. Até aí tudo bem. Achei muito legal, inclusive, essa ideia. Já o léxico grego de Tyr, que é um dos mais antigos, ele diz que ela deriva de um substantivo masculino chamado, de nomes de um substantivo masculino, soté, que quer dizer salvador, resgate ou segurança física ou moral, libertar, curar, salvação, salvar. Todos esses são usos dessa palavra soté, que segundo Tyr seria de onde deriva a sotéria, né? A palavra salvação do nosso versículo. Só que o Tyr tem uma frase, quando ele vai, assim como os troncos falam que a salvação tem que ser entendida como Deus protegendo e salvando de todo tipo de destruição que pode ter no planeta Terra, Tyr também propõe um sentido para essa palavra salvação. Ele diz o seguinte, essa salvação, no versículo de Pedro, é a salvação futura. Quer dizer, a soma de benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males terrenos, desfrutarão após o retorno visível de Cristo do céu no reino consumado e eterno de Deus. Eu confesso para vocês que lendo isso, com muito respeito, porque o Tyr é um dos biblistas, vamos dizer assim, um dos comentaristas estudiosos bíblicos mais respeitados da história, mas me incomodou, primeiro, né, o retorno do Cristo visível. Isso sempre me incomoda, porque eu costumo perguntar de maneira piadística e sem jocosidade para os nossos irmãos de outras denominações religiosas, quando ele fala assim, quando Cristo voltar, eu falo assim, quando que ele foi? Ele não me avisou, né? Porque, inclusive, em Mateus ele diz, né, ficarei com vocês até o fim dos tempos, até o fim da era. Né? Então, já me incomodou, mas eu confesso para vocês que teve uma coisa que me incomodou mais. A palavra desfrutarão. Aí eu fiquei pensando assim, gente, isso não está soando bem no meu ouvido. E aí eu fui até o dicionário Google, né, o dicionário Oxford, que é o que a Google disponibiliza, e qual não foi a minha surpresa ao descobrir que desfrutar é primariamente interpretado como colher os frutos sem despender esforço no cultivo. É colher aquilo que você não fez força para colher. Ou seja, por extensão, é viver às custas de alguém ou de alguma coisa, obtendo vantagens e favores. Aí eu falei, não dá para entender ou não dá para admitir que a salvação, seja ela presente ou futura, vai levar-nos a um estado de desfrute, um estado da gente usufruir, obter vantagens ou favores sem ter colhido nada. O que a doutrina dos Espíritos ensina é algo diametralmente oposto. E agora vamos começar com uma avalanche de frases de Emmanuel sobre esse tema. Então, salvação, que foi o que eu consegui pesquisar para as nossas reflexões.
Lá no livro Escrínio de Luz, Emmanuel tem uma lição chamada Salvação, lição 23, onde ele começa: Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade incompreensível. Vou repetir. Jesus não veio salvar as criaturas para situá-las num paraíso de ociosidade incompreensível. O Mestre veio até nós para transformar-nos em obreiros do reino. E a gente sabe, a doutrina dos espíritos e a literatura espírita nos mostra que o que nos aguarda na erraticidade, o que nos aguarda do outro lado do túmulo, como Kardec gostava de dizer, o além-túmulo, é muito trabalho, muito aprendizado, muito esforço, muita perseveração, muita superação. Então, o Mestre não veio para salvar a gente, para ficar nesse desfrute do paraíso. Ele veio para que nós nos transformássemos em eternos obreiros do reino. E já no livro Palavras de Vida Eterna, e me chamou muita atenção, e eu trago para vocês, o livro Palavras de Vida Eterna, a segunda pesquisa que eu fiz, tem muitas lições com o tema salvação. Eu achei isso muito interessante. Inclusive, essa lição 153, ela é intitulada Conceito de Salvação, ou seja, Emmanuel chega a propor um conceito de salvação, onde Emmanuel diz: salvação, em legítima significação, abre aspas, livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E Emmanuel está certíssimo. Na pesquisa que eu fiz dos léxicos gregos, tanto um quanto o outro, todas essas palavras têm uso muito comum, né, na Bíblia. Então, Emmanuel foi primoroso. Vou repetir. Segundo Emmanuel, salvar em legítima significação, ou seja, na significação crua, técnica da palavra, do símbolo, quer dizer, livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. Em nenhum desses termos, continua Emmanuel, nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e se melhorar-se. Nenhuma dessas palavras, né? Livrar de ruína, livrar de perigo, conservar, defender, abrigar, em nenhum momento essa palavra pode ser entendida como algo que nos livra das responsabilidades e nos coloca num estado de gozo eterno, primoroso e majestoso. Muito pelo contrário. Não nos exime, ou seja, não nos poupa, não nos livra da responsabilidade de se conduzir e de se melhorar. E, no mesmo livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, Emmanuel, na lição intitulada Salvar-se, fala o seguinte: salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga do mundo. Não sei se vocês estão percebendo, mas parece até que Emmanuel está respondendo o comentário de Thayer. Eu não sei se vocês vão ter essa impressão. Eu tive essa impressão na pesquisa. As frases que eu achei e trouxe para a gente hoje reflexionar e refletir, elas parece que Emmanuel está respondendo. Não, gente, não é subir com a alpargata de favoritismo. Você não vai desfrutar, você não vai ser favorito, não vai ter prioridade. Não. Você está sendo chamado para ser obreiro do reino eterno. Então, o que está esperando é muito estudo, muito trabalho, e também a salvação já aqui, no âmbito da reencarnação, também é um chamamento para a gente se melhorar e combater o mal. E aí ele conclui: salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Olha que sensacional o pensamento de Emmanuel. Então a gente vai se salvar na medida que a gente nos educarmos dentro da seara evangélica, para que a gente possa servir de mediador ou ponto de apoio para outras pessoas também conseguirem, como nós conseguimos de pessoas mais adiantadas do que nós, aprender sobre o Evangelho. Para quê? Para se levantar, para se iluminar, para poder ajudar e para enobrecer o espírito. Salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Observem que isso não está errado. Salvar-se é educar-se alguém, é educar alguém por ele mesmo, é ser mediador dessa educação. Entendeu? É mediar a autoiluminação, para que cada um de nós, se autoiluminando, possa influenciar na autoiluminação alheia. E no livro Vinha de Luz, capítulo 129, intitulado Serviço da Salvação,
para terminar a nossa reflexão dessa noite, para a gente poder ir para o nosso debate, Emmanuel comenta o versículo de Atos, capítulo 2, versículo 21, quando fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é muito importante. Evocar o nome do Senhor nos salvará sim. Por quê? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado. Então, realmente, se não invocar o nome do Senhor, e aí entenda-se Senhor como Senhor Jesus Cristo, né? Já que nós estamos em Atos, a palavra Senhor saiu do âmbito geral do Deus, da deidade, e passou mais exclusivamente, vamos dizer assim, para Jesus, o Cristo, o Messias. Então, invocar o nome de Jesus será salvo. E Emmanuel comenta: não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Invocar ou até evocar o nome de Jesus é primordial. Mas Emmanuel fala: não basta. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. Isso é muito ilegal, cara. Prestem bem atenção. Quando nós pedimos, quando nós rogamos, quando nós fazemos as nossas súplicas ao Mestre Jesus, na maioria das vezes, o que é enviado para nós, o que vem até nós, é um pouco diferente do que o nosso desejo implorou, rogou ao Mestre. E aí Emmanuel começa a explicar: o trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, sim. Se você pedir e será aberto a vocês. Bater e será aberto, pedir e será dado. Buscar e você vai achar. Pedir e será dado. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá. Ou seja, o trabalho do céu não vem, na maioria das vezes, em grande número de ocasiões, igual à expectativa, ou vem obedecendo a expectativa da nossa visão imperfeita. Pai, dai-me paciência. A paciência não surge do nada. A graça, como ela é entendida teologalmente, que é uma dádiva divina, ou seja, é uma dádiva que Deus te dá de graça, sem cobrar nada, isso não existe no âmbito do pensamento da doutrina dos espíritos. É uma concessão meritória. Você precisa se aquilatar moral e intelectualmente para que você galgue os degraus naturais dessa evolução. Não é algo que cai literalmente do céu no seu colo. Então, às vezes, a gente pede as coisas e, na nossa visão ainda material, terrenal e egoísta, a gente recebe do céu esse trabalho salvador, como Emmanuel fala, mas nós não percebemos. Por quê? Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, de escassez, de contrariedade. Pai, me dá paciência. É quando seu marido vai mais te irritar, é quando sua esposa vai mais te irritar. Pai, eu preciso aprender a ser grato à minha saúde. E aí você pega uma gripe logo depois. É no desafio, é na provação que você exerce aquilo que você aprendeu com a expiação. É na provação que você exerce tudo aquilo que você aprende enquanto você está expiando. Então, a providência divina vai nos visitar. A providência divina nos visita em forma de doença, escassez, contrariedade. Em outras palavras, a providência divina daquilo que você solicitou, rogou a Deus, vai te visitar, na maioria das vezes, em forma de provação. Então, estejamos atentos, porque é na provação que você sedimenta a evolução que você conseguiu, intelecto e moralmente, durante as suas expiações. A provação, o próprio nome já diz, é uma prova. Ali você vai provar que você realmente está mudado, que você realmente está reformado intimamente naquele quesito. E aí Emmanuel termina com a seguinte ideia: a miopia terrena, olha que termo maravilhoso de Emmanuel, a miopia terrena, que não nos deixa enxergar com nitidez. A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão inútil, ou uma desilusão útil, aliás, perdão, provocam torrentes de lamentações improdutivas.
cuidado. Quando pedir qualquer tipo de salvação, ela vai vir em termos de provação. Não pense, não caiam na besteira de achar que salvação é uma vantagem imediata. Ah, eu fiz muita caridade, então eu tenho direito a... Não, não, não. A verdadeira caridade é totalmente desinteressada. Ela, no máximo, tem que ser entendida com reciprocidade, porque não existe ação sem reação. Mas ela não pode ser intencional, ela não pode ser condicional. É lógico que fazendo a caridade existe a reciprocidade do bem. Mas você não espera, você não escolhe. Nunca a salvação vai vir como um mérito que não seja passado pelo crivo da aprovação. E aí, de novo, para encerrar, Palavras de Vida Eterna 29, no estudo da salvação. Para concluir, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, a salvação, meus irmãos, é tudo aquilo que a gente consegue aquilatar em termos intelecto e morais ao nosso espírito, através da aprovação, usando os ensinamentos que nós adquirimos durante as expiações, para que, passo a passo, reencarnação após reencarnação, como manda a lei, nascer, viver, morrer e nascer mais uma vez, tal é a lei. Como manda a lei, nós irmos nos aproximando cada vez mais da noção soberana do amor de Deus. E agora, dito isso, eu pergunto para vocês, pulando esse slide, e aí, o que você aprendeu com Jesus hoje? E essa é a pergunta que eu faço para vocês, para nós iniciarmos o nosso debate essa noite. E aí, depois dessa provocação, depois dessa explanação e dessas informações que eu trouxe para vocês, o que vocês aprenderam? Onde Jesus tocou o seu coração? Quem gostaria de começar falando? Ô, João, Pois não, Mônica. interessante que o nome de Jesus, né, Yeshua, é salvação, sim. né? Isso é muito legal, né? É verdade, bem lembrado. E o interessante também que me fez lembrar é que Zaqueu, quando ele se coloca na condição de modificar toda a sua conduta, né? Toda a sua conduta de vida, né? E voltando para a questão moral, Jesus fala com ele, Zaqueu, desce rapidamente, porque a salvação irá hoje na sua casa, né? Sim. Irá habitar na sua casa. Então, é muito interessante isso. Sim, e outro aspecto, já que você tocou no assunto de Zaqueu, Mônica, que muito bem lembrado, obrigado. A história de Zaqueu cai como uma luva para essas reflexões nossas. Zaqueu promete, né? Zaqueu está na árvore, no sicômoro, aí Jesus fala assim, Zaqueu, desce que hoje me convém cear contigo, pousar na sua casa. E Zaqueu fica tão feliz que ele chega para Jesus e fala assim, Senhor, a partir de hoje, se eu lesei alguém, porque Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, era cobrador de impostos, se eu lesei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é muito interessante, e aí é onde Jesus fala assim, chegando na casa de Zaqueu, hoje Yeshua chegou na sua casa, a salvação entrou nessa casa, Yeshua entrou nessa casa. Mas quando Zaqueu promete devolver 4 vezes mais, tem um aspecto que é muito interessante. Você não tem como, vamos supor, que ele tenha, sim, roubado ou se aproveitado economicamente de alguém, ok? Se ele for devolver 4 vezes mais, ele não tem condição. Raciocinem comigo. Se eu roubei R$1, se eu peguei R$1, eu não tenho condição de devolver 4, porque eu só peguei 1. Vocês estão entendendo? Se eu peguei e lesei, não tenho como devolver 4 vezes mais. Então, esse compromisso que Zaqueu faz com Jesus, eu devolverei 4 vezes mais, dentro da lógica da cultura judaica, é que assim, eu vou continuar devolvendo indefinidamente. Indefinidamente. O que nos leva a quê? E aí eu entro com um argumento meu, pessoal, ninguém precisa concordar comigo, mas eu leio isso, essa intenção de Zaqueu, cultural de Zaqueu, de continuar devolvendo indefinidamente,
Como, sabendo que os judeus acreditavam na reencarnação sobre a ode da ressurreição, sobre a égide da ressurreição, Zaqueu prometeu: eu vou continuar servindo, devolvendo ao próximo, devolvendo ao próximo, vida após vida, existência após existência. Vida não, porque vida é só uma. Existência após existência. E isso casa com o que a gente trouxe, Emmanuel falando. Você não é porque Zaqueu vai devolver 4 vezes mais e que Yeshua entrou nessa casa hoje, que Zaqueu está salvo. Muito bem lembrado, Mônica. Nossa, adorei essa sua lembrança. Não é por causa disso. É quando ele começar a devolver indefinidamente tudo que ele retirou. Se você for no céu e no inferno, Código Penal da Vida Futura, você vai ler lá, se eu não me engano, por volta do item 16, se eu não me engano, que para você apagar definitivamente todo o traço de mal que você gera, é necessário você se arrepender, você expiar, você aprender com a expiação e restaurar o bem que você retirou no seu ato hediondo. Prestem bem atenção. Se arrepender, expiar, sofrer a consequência, provar que você aprendeu com a consequência e, no final, restaurar o bem que você retirou. Então, olha como Zaqueu entendeu o que era salvação. Eu vou, Senhor, restituir, restaurar tudo indefinidamente, até o último centavo, até o último centavo. Nossa, muito bom, Mônica. Esse exemplo de Zaqueu, poxa, foi sensacional. Muito obrigado. Quem mais gostaria de falar, gente? João. Opa, Gabriel. Estou vendo pela primeira vez e estou gostando muito da sua abordagem, achei muito interessante. Bom, obrigado. Fala sobre a questão na cruz, quando o mendigo fala, o ladrão, né, que estava sendo crucificado junto de Jesus, e fala que para Jesus não esquecer dele quando chegasse no Pai. Jesus fala que, não sei se são com essas palavras, João, você pode me corrigir, fica à vontade, estarás no paraíso comigo, né? Uma coisa assim, né? Sim. Ele se arrependeu naquela hora, e aí, ao contrário de Zaqueu, ele não vai expiar eternamente, né, em vida, vamos dizer, encarnado, pelo menos naquela encarnação. Mas ele se arrependeu ali e teria já a salvação pelas palavras do Cristo? Ou ele já era... porque eu vendo aquela novela Os 10 Mandamentos, Sim. né? Tudo bem, novela, tudo bem. E um desses ladrões, eram 2 irmãos, pelo menos na novela assim, um desses 2 ladrões ele se arrepende antes da crucificação. Sim. Isso aí a Bíblia não deve falar e tudo, mas talvez isso tenha ajudado como é que fala? A ele ter reconhecido isso antes, para que Jesus pudesse, ou a sinceridade do pedido dele lá na cruz foi o determinante para que ele fosse salvo, entre aspas? Sim. Eu não saberia, Gabriel, te trazer a fundamentação doutrinária, né? O que os nossos exegetas, tipo Emmanuel, Humberto Campos, a Amélia Rodrigues, falam especificamente sobre isso, que eu não estou me recordando aqui agora. Mas preste bem atenção. O Dimas, né? Os apócrifos chamam esse bom ladrão de Dimas. Quando Dimas percebe que Jesus era realmente o Messias, ele fala: Senhor, se tu és o que eles estão dizendo que você é, se recorda de mim quando você chegar. E Jesus achou aquela intenção dele tão legítima que ele falou assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. É preciso lembrar o seguinte: as palavras empregadas para trazer essa ideia, você tem que ir no radical grego delas. Né? Paraíso pode ser entendido, e é melhor entendido na tradução direta do grego, como outra vida, como o além-vida. Né? O último tempo, o tempo futuro, como está nesse versículo nosso, que não vai dar tempo da gente falar. Mas o além, você já está comigo no além. A melhor tradução é essa. Você vai estar comigo no além. O fato, Gabriel, de Jesus ter chamado ele para o além-túmulo, para a vida espiritual, né? E a gente sabe, por exemplo, Jesus veio resgatar outras pessoas. Na parábola do jovem rico, se eu não me engano, Humberto de Campos ou Maria Dolores, Amélia Rodrigues, acho que é Humberto de Campos. Ele conta que Jesus veio buscar o jovem rico quando ele estava morrendo nas corridas de Bíblia. Né? A mesma coisa com Dimas. Ele levou, mas em momento nenhum Jesus falou assim: eu estou te eximindo das suas responsabilidades, Dimas. Você está completamente perdoado. Essa teologia da salvação,
Inclusive, ela tem caído um pouco em descrédito na própria Igreja Católica, porque o próprio católico entendeu que a salvação tem que ser construída pela caridade. Devagarinho, a gente vai percebendo nas falas dos teólogos católicos mais recentes e mais jovens, que eles estão começando a dizer, não, a salvação ela tem que ser construída e através das virtudes do Espírito. Então, o ato dele de se arrepender, Gabriel, foi o primeiro passo. Lembra que eu falei no Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno? Primeiro passo, se arrepende. Segundo, sofre as consequências, ou seja, expia. Terceiro, aprende com a expiação e vai ser provado. Prova que você aprendeu. E, por último, você vai lá e vai restaurar 4 vezes mais, vai restaurar indefinidamente todo o mal o bem que você retirou, corrigindo o mal que você fez. Em momento nenhum, Jesus fala assim, olha, você está completamente eximido de toda responsabilidade. Mas o fato de Dimas ter evocado a misericórdia de Jesus cai dentro da lógica de Atos 2, que a gente leu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vai ser salvo? Vai ser salvo através da aprovação, vai ser salvo através de demonstrar que você realmente construiu as virtudes em você. Dimas vai ter essa oportunidade em outras reencarnações. Mas ali, naquele momento, a salvação dele, Gabriel, deu o primeiro passo. Ali, naquele momento, ele inaugurou a salvação dele, inclusive de maneira, como é que se diz, inclusive com abertura epopeica, né? O cara inaugurou a salvação dele com uma aquiescência do próprio Jesus. É linda essa passagem de Dimas. Mas quando ele fala paraíso, é que dá uma ideia de o paraíso já ir para um patamar já bem alto, vamos dizer assim, né? Quase que espírito puro, vamos dizer assim, né? Pelo menos é a conclusão evangélica, católica, essas coisas todas, né? Sim. Aí tem que se olhar, como eu te falei, Gabriel, o radical do léxico grego, de onde vem essa palavra. Tem que ir lá no grego ver qual é a palavra em grego, né? E aí você tem que estudar. Se eu não me engano, Gabriel, eu vou até dar uma olhada, depois se eu estiver errado eu me corrijo. Mas se eu não me engano, a melhor tradução para a palavra que é usada para paraíso é além, na ideia de último momento, último tempo, igual está no versículo que a gente está estudando hoje. A ideia de último tempo é o além, é o que está transcendendo, é o que está além do conhecimento, da vida, da existência. Ok? Vamos lá. Obrigado. Nada. Paulinho, pode falar, depois a Fátima e a nossa irmã Segleinda, é isso? Como é que eu faço para usar o microfone? É só apertar a mãozinha, que deixa eu ver como é que você faz. Você aperta essa carinha ali embaixo, no canto inferior direito, tem uma carinha com mais em cima, Reactions. Aí tem Raise Hand, levantar a mão. Aí é só você apertar ali. Mas se você não conseguir, você vai falar depois da Fátima. Ok? Pode falar, Paulinho. João, Oi. eu tenho lido esse livro todos os dias, Palavras de Vida Eterna. São Ele é muito várias bom, né? lições, muito bom. Eu tenho como cabeceira, no mínimo, de 1 a 2 lições diárias. E dentre tudo isso que você falou, né, tem uma lição que me chamou muita atenção, que é diante do conformismo, né, que é a número 131. Aí ele fala assim, a conformação e o conformismo. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Você se submete a isso. Aí ele fala, conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Aí ele vem diferenciando aqui. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhe aconselha. Olha só, está falando aqui do poder, né? O poder de Deus, onde você tem que estar ligado a Deus, onde você tem que estar guardado pela fé. E essa salvação vai depender se você está digamos assim, com a sua fidelidade à disciplina que o mestre lhe aconselha. E os conformistas adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões
que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Aí depois ele vem falando aqui, os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele. Quer dizer, você tem que entender, não é que porque eu estou ouvindo isso, porque eu estou lendo, que eu vou ser bom a partir de hoje. Não, não é? Tanto que na doutrina espírita, o Kardec fala, o verdadeiro espírita é aquele que faz a transformação moral. Mas ele não bota um ponto, ele bota uma vírgula. Não só esse, mas os que se esforçam para domar suas más tendências. Então, é como que nós estamos agindo. Aí vem assim, dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade desfavoreça o interesse individual. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressiva maneira de furacões pensantes. Então, aí ele vem falando e ele fecha assim, entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele, certo de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos. Quer dizer, a única forma de tirar essa escama é exatamente estar ligado aos preceitos evangélicos, né? E aí ele vem falando, a século para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. E fazendo uma ligação aqui, né? Guardados pela fé para a salvação, preste a se revelar no último tempo. Quer dizer, nós estamos, os últimos, né? Esse último chamado que nós estamos recebendo, quem é? São os espíritas, os católicos, os protestantes, os médicos, todos os engenheiros, todos que estão nesse trabalho, exatamente para poder se melhorar, para fazer o melhor, para dar o melhor de si. Porque hoje, por exemplo, a mim, é na doutrina que eu encontro essas orientações. Eu tenho que estar nesse caminho constante ligado a Deus, né, para que eu possa ir até Ele, nos seus ensinamentos, para depois eu começar com tudo isso que eu tenho, me relacionando, né, com aqueles que estão ao meu... Não, aí com isso aí que eu tenho, eu vou jogar para dentro de mim, eu vou procurar me melhorar, vou procurar ser melhor, vou procurar ver o que o Cristo me pede para eu fazer. Aí depois, no meu relacionamento com um terceiro, que começa, como fala aqui, dentro de casa, né? Você perguntar, Paulinho, é fácil? Não é fácil você estar o dia inteiro no relacionamento com esposo, esposa, com filhos, com sogra, com todo mundo, e você vivenciar o evangelho. Mas é o esforço, é domar as suas más tendências. Então, eu vejo assim que a conformação, quando chega na gente, é quando nós temos a condição real de entender o que o evangelho está me pedindo. Aí eu estar vigilante, procurando vivenciar, me esforçar. Acho que o mais importante é isso, né? É esse esforço. Sim, certíssimo, Paulinho. Oh, maravilhoso. Por quê? O verdadeiro espírita só é aquele que puder dizer, hoje sou melhor do que ontem. Então, nem que seja uma micro mudança. Né? E para mudar precisa muito pouco. Para iniciar uma mudança precisa muito pouco. Né? Esse esforço já é uma proposta de mudança. E é isso mesmo. Esse é o segredo, né, Paulo? Esse é o segredo. Esse é a proposta do NEP, né? Porque Sim. não adianta a gente estar aqui estudando, né? Lendo, ouvindo o que você está dizendo, o que Pedro trouxe, o que a Palavra de Vida Eterna trouxe, e a gente só achar bonito e continuar o mesmo. A gente tem que estar
Aí, nessa caminhada, não é fácil, né? De vez em quando um tropeço daqui, de vez em quando uma queda aqui, mas o importante, eu acho o seguinte, quando a gente cair, a gente não pode, de forma nenhuma, ficar no chão. Sim, Essa é a realidade, né? exato. Caiu, levantou, sacode a poeira, dá a volta por cima e caminha para frente. Porque, digamos assim, a encarnação é grande, né? Tem muitas coisas para a gente fazer e tem muita gente que vem atrás. E a gente precisa fazer o melhor possível, porque, embora seja grande, mas o tempo é curto, Sim, né? O sim, tempo é curto e a gente não sabe o momento que nós vamos ser chamados. é verdade. Hoje eu posso chegar aqui, desligar esse aparelho e ninguém sabe do que eu estou fazendo. Mas quando eu estou livre desse corpo, não. Aí eu não me escondo de ninguém. Aí Sim, sou eu o que eu sou, né? é isso Eu não aí. vou, eu não vou me esconder de ninguém. Eu vou ser o que eu sou, né? Eu acho que é por aí. Tá bom, Show João, de bola, obrigado aí. Paulinho. Nossa, sensacional, cara. Obrigado. Fátima, minha irmã, por favor. Fátima. Oi, peraí. Ah, Estou tentando abrir o microfone. e aí, Não, boa nada noite. demais. É que, boa noite. É que coincidência, eu estava assistindo palestra do Arthur e eu não me lembro se foi a boa vontade ou mudanças, e onde ele fala dessa parte do Dimas lá com Jesus na crucificação. E aí ele fala que, com certeza, Jesus não estava ali dizendo que o Dimas seria isentado de todo o processo, né, de regeneração que a gente passa, né? E eu achei interessante que ele fez uma interpretação, eu não lembro agora se baseado em quem, né, e tal, mas ele falou o seguinte, que Jesus disse, ainda hoje te digo, né? Tipo assim, então eu estou te dizendo hoje para você. Uhum. Estou dizendo que você vai estar no paraíso hoje. Eu estou dizendo hoje para você que você terá o paraíso. Ah, Mas não é que sim. você vai ter o paraíso, não é que você vai ter o paraíso hoje. Eu estou te contando, João, ó, sabia que você vai ter o paraíso? Um dia você vai ter o paraíso, mas eu estou te contando hoje que você vai ter o paraíso. Ó, excelente Entendeu? ponto de Mas vista. eu achei maravilhoso, maravilhosa a explicação do Arthur, Sim, né? excelente ponto de vista. Porque não é justo, né? Não é justo, não. Ele estaria infringindo a lei do pai, né? Se ele, né? Por mais que o Dimas se arrependesse ali de tudo que ele fez, tem todo esse processo que você explicou aí, né? Sim, 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 sim. Tem um passo a passo do nosso arrependimento, né? Para a É um gente processo, realmente. né? São etapas de É, um processo. Você inaugurou o processo ali com aquele instante com Jesus. sim, aham. E eu não lembro, depois eu coloco lá no grupo se foi a Boa Vontade, a palestra Boa Vontade ou a palestra Mudanças. Acha Tá para a gente, bom? coloca lá, por favor. Com Tá. certeza. Então eu escuto ele direto no Spotify. Show. Eu acho aqui e passo. Obrigado, Ô, Fátima. João, Olha, a quem Fátima, falou? Oi, Gabriel, fala. a tradução ela pode ter uma vírgula numa certa colocação que pode mudar todo o contexto. Né? Acho que Com essa certeza. abordagem da Fátima foi muito boa. Eu não tinha me atentado a isso, não. Acho interessante também. A sua também, mas a dela também. Literalmente falando, o dela pode ter dupla interpretação. Né? Sim, sim, Esse sim. paraíso não de agora, como você falou. Ele vai ter que buscar esse paraíso. Né? Vai estar no paraíso, É. mas não agora. Eu estou te contando Interessante. hoje que você vai ter o paraíso, Isso. né? Mas Isso. não quando. E isso é muito legal, porque eu não sei se vocês sabem, no grego kiné, o grego koiné, né? A maioria chama de grego koiné, que é o grego antigo, o grego vulgar da época de Jesus, ele não tem pontuação, né? Aliás, a linguagem grega não tem pontuação, não tem vírgula, ponto. Então, por isso que as interpretações bíblicas, também por isso as interpretações bíblicas são tão diversas, né? Mas, do mesmo jeito que dificulta, faz trazer pérolas igual a essa que a Fátima trouxe do nosso querido Arthur Valadares. Perfeita a interpretação dele. Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Muito boa. Minha irmã, eu estou lendo Segleinda. É isso mesmo?
Microfone fechado, querido. Segleinda, você nos ouve? Ah, agora abriu. Abril, Abriu. boa noite. Você está com a voz muito grossa para ser Segleinda. Sim, na realidade eu peço desculpas a vocês, porque houve um problema com a minha conta. Deixa eu adivinhar. Você é o Aníbal? Aníbal. Ah, legal, Aníbal. Pô, seja muito bem-vindo. Seja muito Obrigado. bem-vindo. E houve um problema com a minha conta, eu já estou tentando corrigir isso com meu filho. Sem problema. Quando eu entro, participo de uma videoconferência, uma coisa assim, cai na conta do nome da minha esposa. Ah, ok. Então, eu tenho que corrigir isso ainda. Sem pressa, querido. Agora a gente já sabe que é você. Não precisa se desculpar por isso, não. Eu sou da época da máquina de datilografia e eu me considero um troglodita, um homem das cavernas com a informática ainda. Ah, não se queixe por isso, não se preocupe. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Quero agradecer a agradável acolhida que eu tive de vocês e parabenizar, João Marcos, pelo estudo aí. Eu vi que você pesquisou bastante, né? Inclusive a questão da etimologia das palavras, né? E isso é muito bom. Eu queria colocar rapidamente uma questão aqui referente a tudo que foi dito aí. Existe até um debate até nas igrejas, né, sobre essa questão da salvação, né, e a questão das obras pela fé, né? Eu fiquei na igreja presbiteriana há 18 anos e agora, coisa de uns 2 anos, eu fui para a igreja católica, né? Eu fiz o contrário, o caminho contrário. Geralmente o pessoal sai da católica e vai para as igrejas protestantes. Eu fiz o contrário. Mas aí eu queria dizer o seguinte: a teologia, ela se esbarra nessa questão aí, se esbarra nessa questão da salvação e a questão das obras na fé, né? Tem uma passagem aqui na carta de Romanos, que inclusive foi usado por alguns protestantes, por alguns reformadores, né? Inclusive serviu de embasamento para Lutero, que diz o seguinte: Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, versículos 21 em diante. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos que creem, pois não há diferença, sendo que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Essa versão aqui é da Bíblia de Jerusalém, que eu estou usando. Muito bom. Em razão disso, a reforma protestante, os reformadores, eles construíram o que a gente chama de 5 solas, que seria a base da reforma protestante. As mais conhecidas, eu vou citar apenas 3 que são mais conhecidas, em latim, sola scriptura, somente a escritura, sola gratia, só a graça, e sola fide, só a fé, né? Isso aí abriu um debate, porque muita gente fala assim: basta eu crer que eu vou ser salvo, eu não preciso fazer nada. Aquele conceito de usufruir que você falou, né? De não ficar na ociosidade, de se aproveitar disso para ficar na ociosidade. Mas aí nós temos, na carta de Tiago, uma observação interessante, que Tiago já fala da questão da obra. Ele fala que a fé sem a obra é uma fé morta. Então, o que os teólogos chegaram à conclusão sobre isso? Eles chegaram à conclusão que a obra em si não é condição para a salvação. Ela é uma retribuição à graça de Deus que te salvou. Você faz com o coração agradecido. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, porque eu acho que esse é um assunto assim que não está esgotado, ele ainda cabe muita discussão, né? Mas eu acho que o caminho é esse aí. Eu acho que a gratidão nos move a retribuir. Não por obrigação, mas por amor. Sim, com certeza. Muito boa reflexão, Aníbal. Obrigado. E é importante também, porque o Tiago diz lá na carta dele, né? Me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras.
Exatamente. né? E aí você Exatamente. levantou bem, porque só obra não adianta. Sim, É preciso sim. ter fé. Por isso que a gente trouxe ali no final dos comentários de Emmanuel a questão do invocar o nome do Senhor. Porque Sim. fé, né, a palavra grega pistis, da onde vem, que é fé, ela vem do verbo peitos, que quer dizer persuadir. Então, se você Uhum. pegar os comentaristas bíblicos mais antigos, né, e os léxicos mais antigos, tipo Thayer, que eu gosto muito de ver, ele vai falar lá, fé é se deixar ser persuadido por Deus. Olha que legal. O que é ter fé? Sim. É deixar-se persuadir por Deus. E aí ele coloca muito legal. Deixa eu abrir aqui que eu vou ler para você na íntegra o que a gente conseguiu tirar lá da pesquisa. Ó. Persuasão, ou seja, convicção moral da verdade religiosa ou da veracidade de Deus ou de um professor religioso. Ok? Peitos, Uhum. especificamente e especialmente a confiança em Cristo para a salvação. Especificamente, Isso. no Novo Testamento, esse grego peitos, você está dirigido com a confiança de que o Cristo é a salvação. Né? Sim. E aí ele coloca o seguinte, cadê onde ele fala aqui? Por meio da persuasão de Deus. E a palavra persuasão, ela tem o sentido também de levar a acreditar, ou seja, convencer, e levar a mudança de atitude. Isso eu achei Isso. muito legal. Muito legal. Exatamente. Porque não tem como Exatamente. você ter fé se a obra não te modificar. Eu achei isso muito legal, Aníbal. Se você É. tiver. Essa é a fé morta. A fé morta é o quê? Você tá, que é o que você trouxe para a gente. Você está obrando, você está fazendo a caridade, mas e aí? Isso está ressoando em você como? Em como você está Uhum. fazendo, como você está se transformando num ser humano melhor. A obra está transformando a sua fé, ou a fé está dando sentido à tua obra. Isso aí, muito legal, cara. Muito legal você ter trazido. Sim. Muito legal mesmo. Inclusive, Paulo fala de um novo homem, né? Isso. Deixar de ser um velho homem para ser um novo homem, um novo ser Muito bem humano. lembrado. Muito bem lembrado. Sensacional, cara. Hoje vocês estão... Parabéns, hein, cara. Hoje vocês estão afiadíssimos. Obrigado, Aníbal. muito legal Eu que mesmo. agradeço. Poxa, comente sempre, cara. Venha sempre, tá? Muito legal a sua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou me sentindo muito bem aqui. Que bom. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Adriana Cláudia Sarmento, minha grande amiga. Diga para nós. Ei, boa noite, João. Boa Boa noite noite. a todos. Que reflexões boas, hein? Sim. Nossa, olha só, você passou alguns slides, nós fomos anotando algumas palavras, tá? Uhum. Então, você colocou em alguns assim, a respeito do salvar, né? Que seria livrar de ruína ou perigo, né? E nós sabemos que o maior obstáculo, ruína e perigo somos nós mesmos, Sim. nas nossas imperfeições, naquilo que ainda não sabemos fazer, e por isso mesmo estamos aqui para poder nos tornarmos pessoas melhores. Isto é o que você lembrou, né? O do verdadeiro espírita, né? Domar as suas más tendências, as suas más inclinações, né? Depois você passou um que falou o seguinte, que salvar-se, então, seria a criatura converter-se ao trabalho incessante do bem. Porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. O trabalho no bem vai me levar a me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Vai trabalhar em nós aquelas virtudes que precisam crescer ou que precisam surgir. Então, é nós trabalharmos no bem. E depois continua dizendo que salvar-se é educar-se para educar, né? Sim. Então, mais uma vez falando da nossa mudança interior, de novos conceitos, desse homem velho que foi dito agora pelo companheiro, de nós nos tornarmos pessoas novas, mas buscando aceitar, porque no outro você passou dizendo, que Emmanuel falou, que é também entendermos a arte de receber. Sim. E o Sim. receber, nós entendemos assim, que mexe um pouco com orgulho, né? Sim. Porque às vezes é difícil nós, criaturas, admitirmos que aquela imperfeição ainda existe em nós. Nós vamos ler, vamos achar bonito, vamos dizer assim, né? Vamos achar que é bom para A, B ou C,
mas às vezes nós esquecemos que nós precisamos de melhorar naquilo dali. Então, mais uma vez, falando desse trabalho no nosso interior. Aí eu abri aqui um dicionário teológico e ele fala bem assim, quer dizer, lembra aquela passagem de Lázaro, tá? Com o rico e Abraão. Sim, E sim. quando o rico fala para Abraão assim, olha, manda então Lázaro lá na minha casa para poder dizer lá para o pessoal para não passar pelo que eu estou passando agora, né? Então, o que Abraão fala assim? Não, mas eles já têm a lei de Moisés, né? Sim. Então, aqui no dicionário teológico está dizendo uma frasezinha, nos observando que Lucas, nesse momento, ele está frisando que a salvação implica uma reação de fé, né? Então, quer dizer, a salvação, ela nos solicita esse trabalho de fé, que também já foi colocado por outro companheiro aqui, ela solicita um trabalho de fé nossa, nós tornarmos cada vez mais a nossa fé robusta, e como está lá em Hebreus, né, crer naquilo que os olhos não veem, não é isto? Isso. Mas que a nossa consciência, o nosso raciocínio, como a doutrina coloca, nessa fé raciocinada, né? Esse trabalho que fizermos para que nós possamos cada vez mais ter fé, é que vai nos levar a essa salvação, vamos colocar assim. A nossa fé precisa agir, na verdade, ela precisa em algum momento reagir, né? Vencendo essas imperfeições que trazemos de nós. E em outro momento também, o dicionário fala aqui, um outro trechinho, que ele fala assim, salvação cujo propósito tem de capacitar as pessoas a servir a Deus, né? E depois ele continua o texto, capacitar as pessoas a servir a Deus, né? Então, quer dizer, essa estrutura maior que nós precisamos dar à nossa fé irá cada vez mais nos trazer os aprendizados que precisamos a respeito da vida e cada vez mais vamos nos aproximar de nos tornarmos melhores obreiros do nosso Senhor Jesus. Mas aí também nós fomos lá vamos dar um saltozinho para Pedro aqui rapidinho, tá, João? Fica à vontade. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando Pedro fala assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Aí nós fomos lá no Romanos 2, 4, que fala assim, ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Né? Eu li um pouco errado, é uma pergunta, né? Uhum. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então, é aquilo que você falou agora há pouco, do arrependimento, daquele passo a passo, né? Uhum. Para podermos, então, alcançar um pouco mais a nossa perfeição. Então, aqui ele vem nos falando que essa bondade divina, essa salvação que o Cristo veio nos trazer, toda essa orientação que o Evangelho vem nos trazer, nos leva a conhecimento tamanho que, pelo conhecimento, nós vamos realmente conseguir nos arrepender, porque estamos tendo entendimento. Mais uma vez, o raciocínio em ação, né? Então, o que a gente queria colocar é isso, então, que é importante nós nos trabalharmos interiormente para poder conquistarmos essa salvação e que é necessário, sim, nós engrandecermos a fé. Mas queria também ficar com esse trechinho de Pedro, quando ele fala, e tende por salvação a longanimidade, isto é, a bondade, né, de nosso Senhor. Excelente. É isso, João. Não, excelente. Obrigado, Adriana. Não, muito bom. Muito bom. Reforçando, né, o que o Aníbal falou e também o Paulinho falou, essa coisa da gente não esmorecer frente à necessidade de autorreforma, de autoaperfeiçoamento intelecto e moral. E
O Emmanuel usa uma metáfora numa dessas lições, eu não coloquei a frase não, para não ficar grande, mas ele fala assim, há de se suar no bem. Suar, né? Transpirar. Você, para fazer o bem, você tem que suar, você tem que realmente dar energia. Muito legal. Obrigado, Adriana. Silvia André, minha amiga. Eu também vou por esse lado da salvação que você foi, João, e que a maioria também foi. Se a gente for olhar a palavra salvação, a terminologia dela, ela termina em ão, com A, O e tio, né? E aí ela já indica um futuro, né? Sim. E aí nos dá aquela sensação, eu tenho essa sensação, que a salvação é só no futuro, né? Eu pelo menos, eu não me sinto salva. Eu acho que alguém aqui se sente salvo, né? Então é sempre uma ação no tempo futuro, né? E se a gente também é uma salvação que nem o nosso amigo Aníbal falou, para os católicos ela está ligada à glorificação, né? Então, se a gente acredita nessa salvação, ela vai estar relacionada à santificação, a uma vitória, e agora voltado ao espiritismo, né? Que a gente volta a uma reforma íntima, né? A nos melhorarmos, aí a gente encara essa vitória, essa salvação sobre a nossa melhora no dia a dia, né? A melhora dos nossos erros a cada levantar nas estradas da vida, né? Então, a gente sempre vai ver essa salvação como num tempo futuro, né? E aí eu também estava olhando agora, Barclay, ele escreve também que essa salvação, ela é multifacetada. E nela, né, se a gente for pelo Barclay, tem a libertação do perigo, né? Então, quando a gente está no perigo, a gente se sente salvo de um perigo. Quando a gente se cura de uma doença, a gente se sente salvo de uma doença. Quando há também a cura de uma condenação, né? Quando a salvação de uma condenação e dos pecados. Então, para Barclay, há essas salvações, né? E então eu vejo isso, a salvação, a própria palavra, né? Esse ão indica um tempo futuro, né? Então, eu não me sinto salva de nada. Então, eu acho que eu só vou me sentir salva quando eu estiver, como no começo, acho que é o Gabriel que falou, né? Quando eu estiver ao lado de Jesus na cruz, né? Quando eu estiver me sentindo crucificada, né? Com os cravos nas mãos, né? Sentindo os cravos nas mãos e sentindo Jesus ao meu lado, falando, filha, você está salva, né? Enquanto isso, eu acho que ainda terei um longo caminho de salvação. Por isso, essa salvação está bem no tempo futuro. É isso. Excelente, Silvia André. E muito bem lembrada essa questão do tempo futuro, que me recordou a Mateus 24:13, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. E aí você vai ver que esse salvo de Mateus 24:13, ele não é mais o sotés que a gente estudou em Pedro.
ele é uma flexão, sotesetai, já é um verbo, manter salvo, um verbo que dá a ideia do seguinte: vou te manter salvo. Enquanto você estiver perseverando, você está sendo mantido salvo. Então, dá até uma ideia de que se salvar, nesse sentido teologal, é perseverar no Evangelho. Né? Bem legal você ter trazido essa noção do tempo verbal, que me recordou Mateus 24:13. Então, aquele que perseverar, esse será salvo. Então, salvar no tempo, manter salvo, salvar no estilo manter salvo. Aníbal, querido, pode falar. João Marcos, vou fazer um breve comentário sobre Sim. essa fala da Silvia. Fica à vontade. Eu lembro que quando eu fiz teologia, uma das disciplinas que mais fundia os meus miolos, né, para entender era justamente escatologia. Uhum. Por quê? A escatologia é a doutrina da salvação, né, dos fins dos tempos. Né? Aliás, salvação não, a doutrina dos fins dos tempos, né? Quando os mortos ressuscitarão, etc. e tal. A segunda vinda de Cristo, né, a parousia. Mas a problemática da escatologia é a questão de que o reino de Deus já veio, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui nesse mundo, curou doentes, saciou a fome, etc. e tal, mas que ainda há de vir. Sim. Então, é o reino de Deus que já veio, mas ainda vai vir. Uhum. Então, isso é uma coisa assim, para compreender isso não é fácil não, viu? Acho que até hoje ainda não compreendi isso direito. Li muitos autores, mas tentei ler um teólogo alemão chamado Pannenberg. Rapaz, eu desisti, porque o cara é... Nossa Senhora! Mas eu só queria também aproveitar e deixar uma citação do Dalai Lama, Sim. sobre até essa questão que a gente está falando, na questão de mudança interior, né? E ele fala o seguinte: se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Essas atitudes se refletirão em mudanças positivas no seu ambiente familiar. Aqui eu interrompo a citação para estender esse ambiente familiar a toda a família humana, na visão mais holística, né? A toda a humanidade, que é a nossa grande família. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Então, para a gente transformar o mundo, a gente precisa se transformar primeiro. Sim, sim. Senão vai ser aquela fé sem obras, né? A fé morta, que o Tiago fala. Totalmente vai ser uma fé sem obras. Ou obras com fé morta, né? Que seria o pior cenário, né? O pior cenário é você obrar, você praticar o bem, e isso não ressoar no seu espírito de nenhuma forma de aprimoramento, né? Eu nem sei se isso seria possível, cara. Para ser bem sincero, eu nem sei se isso... Será que existe alguém que consiga fazer o bem sem que a atitude no bem ressoe em melhora íntima? Será que tem? Rapaz, olha, em se tratando do ser humano, eu não tudo duvido, é possível, né? Tudo é possível. Concordo Principalmente porque a gente tem que entender que aquela luta espiritual, aquela luta entre o bem e o mal, se dá dentro da gente. Né? Então, é o duelo dentro de nós. Né? E Jesus também falava sobre os fariseus, aquela questão de comparar eles a sepulcros caiados de brancos, né? Sim. Limpos por fora e sujos por dentro. Né? Fala também do cálice. Não adianta limpar o cálice por fora e deixar a parte de dentro, seu interior sujo, né? Uhum. Muito bem, João. bem lembrado. Opa! Então, eu citei o Dalai Lama, porque como se abriu um espaço interreligioso aí, né? Sim, fica à vontade, cara. Mas é mesmo, é isso mesmo. Eu gosto de ler outras religiões também, mensagens de outras religiões também. Isso é muito bom, cara. Faz você muito bem, Aníbal. Faz você muito bem. Isso É um hábito que eu tenho que recobrar. Eu confesso, eu sei que eu estou meio afastado desse hábito, mas é um excelente hábito, Aníbal. Isso enriquece. Com certeza, muito obrigado. Eu fico à vontade, cara, Obrigado. pode trazer. Aqui o espaço é para isso mesmo. Todo conhecimento, todo saber é válido. Fique à vontade. Obrigado, João. Estou aprendendo muito. Que bom, cara. Graças a Deus, a gente fica feliz. Querida confraria. João. Pode falar, Gabriel. Tá acabando, né? Não, mas pode falar.
Eu ia perguntar se mais algum... Não, vai eu até ia perguntar meia-noite, se... o Rod pode virar Quem noite hoje. dera, quem dera, quem dera que a gente pudesse Não, fazer é isso. só para falar uma coisinha aqui. Fica à Só para vontade. deixar para reflexão. Você falou de perseverar, né? Uhum. Para chegar na salvação, né? Uhum. E quando você persevera, o movimento, ele não tem fim, ou o fim seria o espírito puro, que é o nosso destino? Como é que é? Repete, por favor. Não teria fim ou... Quando você fala perseverando, é um Uhum. movimento, é um verbo, né, um gerúndio que tem movimento, Sim, né, que exato. continua, continuação. Então, mas Uhum. ele não teria fim, você ia perseverar sempre, ou até chegar em espírito puro, que é o determinismo do ser, né, do Sim. espírito imortal. E aí a gente cai na seguinte questão, né? A gente está tão longe de conseguir vislumbrar a noção do espírito puro que a gente às vezes nem reflete que essa, apesar de ser uma meta muito ainda longe da nossa capacidade, ela é só mais um estágio, né? A gente tem dificuldade de pensar que existem espíritos superiores a Jesus. Por isso que Kardec pergunta, qual é o melhor guia e modelo, né, que o Deus tem nos dado? Por enquanto, tem nos dado. Né? A gente tem dificuldade de pensar nisso. Mas, então, perseverando pode ser, já você lembrou bem o tempo verbal, pode ser, cara, até o infinito. A gente sabe que nunca vai chegar à perfeição, porque é perfeito só Deus. Mas até onde se sabe, até onde nos é dado saber, o espírito é imortal e progride sempre, sem parar. Então, é até o infinito, vamos dizer assim. Até quase o infinito, né? Porque infinito também só Deus. Até quase o infinito. Valeu. Falou, Gabriel. Obrigado pela reflexão. Um abraço. Queridos irmãos, alguém gostaria de falar mais alguma coisa, deixar mais algum recado? Estamos chegando aos momentos finais. João, Diga. só um pequeno comentário que nem toda ação de ajudar alguém é um ato de bem, é um ato de bondade, Sim, sim. né? Sim. Isso vai depender da intenção, do sentimento, do objetivo com aquilo, não é isso? Uhum. Só uma outra pequena observação, quando a gente fala dessa salvação, me fez lembrar agora há pouco da parábola do filho pródigo, né? Sim. Quando ele volta para casa e o pai fala mais ou menos assim, né? Quando o outro irmão, né? Não, quando ele chega, né? O irmão chega depois. Quando ele fala, meu filho era morto e agora está vivo, né? Estava perdido e agora se encontrou, né? Alguma Sim. coisa assim. Sim. Então, esse estava morto aqui, eu também quero dar uma puxadinha para a salvação, né? Porque ele estava morto na alma, não é isso? E agora, então, entre aspas, né, está encontrando, eu não vou dizer agora, né, mas eu vou dizer para o futuro, né? Está começando a encontrar a salvação, porque se arrependeu, voltou para casa, não é isso? Sim. E agora, então, ele está deixando de ser uma alma morta viva num corpo, né? E está encontrando aos poucos a salvação. Eu queria só trazer essa salvação para esse morto, né? Que muitas vezes a gente fala assim, a pessoa ela está viva num corpo físico, mas a alma, por enquanto, está morta. Esse morto e Peraí, esse André. morto viveu. Adriana, repete esse último pedaço que falhou o som. Repete para a gente o último pedaço. Desculpa. É porque, em algumas vezes, né, nós encontramos no Evangelho a questão de isso. Então, nós recordamos que esses... Peraí, Adriana, continua falhando. Você está mexendo alguma coisa no seu microfone que falha exatamente nessa parte. Então tá. E agora? Agora estou te ouvindo bem. Tá. É só para colocar que algumas vezes no Evangelho nós encontramos a mensagem dizendo que assim, estava morto e reviveu, não é isso? Para nós buscarmos a vida, deixarmos de ser mortos, né, mas despertarmos para a vida. Então, eu penso que a salvação também pode caminhar por esse caminho, né? De despertarmos, deixarmos de estar mortos para muitas coisas e pela salvação, pelo conhecimento, pela busca do crescimento íntimo, nós deixarmos de estarmos mortos para a vida, né? E revivermos. Sim.
Consegui explicar? Conseguiu. O último versículo, né? O versículo 32, capítulo 15 de Lucas. Porque o que estava morto voltou à vida. E o que estava perdido foi encontrado, foi achado. Esse achado, essa palavra achado, pode ser entendida como salvação, sim. Isso, e porque ele encontrou, né, nessa robustez da fé, buscou viver isso para poder encontrar, vamos dizer assim, a salvação. Olha, eu sou capaz de apostar contigo, Adriana, que algumas traduções vêm, o que estava perdido foi salvo. Eu sou capaz de apostar com você, depois eu vou pesquisar Eu também essa acho, palavra. eu também acho, mas como eu não consegui lembrar exatamente os textos onde estava, eu estou falando da forma que eu estou lembrando, né? Sim, Mas sim, seria mais ou menos por aí o pensamento nosso, entendeu? sim, sim, mas é Bom, isso mesmo. já passou da nossa hora, desculpa. E não, André, fica à vontade, que isso, gente. Tá bom. A gente também demora um pouquinho para começar, justamente para que a gente possa ter uma folguinha para terminar. Que Mas, bastante infelizmente, a gente vai ter que terminar agora, até para cumprir a nossa proposição de disciplina, né? E agradecendo infinitamente a todos que participaram, foi um prazer imenso. Hoje foi, sem dúvida, um dos melhores estudos que a gente já teve em termos de participação e de volume e qualidade de produção de conhecimento. Espero, sinceramente, que cada um de vocês possa deixar hoje esse estudo carregando as sementes necessárias de mudança para a reforma íntima de cada um de vocês e dizer para vocês que eu sou muito feliz, estou muito feliz e fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse tempo e esse espaço de aprendizagem. E para a gente terminar oficialmente, eu vou solicitar aos irmãos que elevem junto comigo o pensamento a Deus. Vamos imaginar nosso Mestre Jesus na nossa tela mental, do jeito que você acredita que ele tenha sido. Mas imagine o Mestre Jesus abrindo um largo sorriso para você, estendendo os braços e te envolvendo num grande abraço e falando baixinho no pé do seu ouvido: quanto tempo eu esperei por esse abraço? E vamos mantendo essa vibração de paz, de harmonia, e louvar ao nome do nosso Senhor Deus e agradecer a Ti, ó Pai, porque em momentos como esse, de colóquio fraterno, de partilha fraterna, de convivência fraterna, que nós sabemos que Tua mão amável, misericordiosa, nos guia realmente. E agradecer também ao Mestre Jesus por ser nosso paraninfo, nosso bom pastor, nosso divino amigo nessa jornada, nessa aposta que é, nessa bem-ventura que é a jornada do espírito imortal. Agradecer também aos irmãos espirituais que, no silêncio do invisível, trabalham em prol da nossa reforma íntima, nos intuindo, nos favorecendo dentro da justiça divina. Nós te agradecemos, irmãos, e sabemos que amanhã seremos nós aí e vocês aqui. E agradecemos, ó Pai, a todos os companheiros de jornada reencarnatória, a cada irmão que, longe ou perto, nos ajuda a pensar mais e melhor no Evangelho. Por isso nós te rendemos graça, ó Pai, e pedimos, humildemente, em nome do Mestre Jesus, Pai, que tudo que nós aprendemos aqui possa ser semeado em nosso coração como solo bom e fértil, para que cada semente do Evangelho que nós estamos absorvendo hoje possa germinar em frutos de melhoria, em frutos de reforma íntima, nos fazendo ser cooperadores cada vez maiores e melhores da Tua obra, Pai, da obra do Evangelho no planeta Terra. E em Seu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre. Em nome do Mestre Jesus, nós te pedimos humildemente que, se assim for da Tua vontade, Pai, que assim seja. Amém, gente. Graças a Deus. Boa semana para vocês. Lembrando que domingo a gente se encontra lá no INEP Alcione, ok? Eu vou começar a criar o hábito de passar o link para vocês no nosso grupo do Bartolomeu. Ok? Fiquem com Deus. Excelente semana. E lembrando que o nosso colóquio, nossa conversa pode continuar lá no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida, qualquer colocação, fiquem à vontade. Fiquem com Deus, gente. Até domingo, se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Todos Fiquem boa com noite. Deus. Muito bom. Boa noite, gente. Boa Agradeço a noite, boa acolhida. noite, boa noite.